Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos e a todas por estarem aqui em mais essa promoção da ONG Contato. O projeto Minassine é um projeto que vem acontecendo já desde o ano passado. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, entrar na página da Contato, que lá o Minassine tem várias atividades espalhadas pelo estado inteiro, e também tem lá uma pesquisa sobre o consumo do audiovisual mineiro. E essa série de workshops faz parte desse projeto, né? Então, hoje a gente vai bater um papo sobre economia da cultura e formação profissional. Eu queria também agradecer os patrocinadores do Minassine, né? A CEMIG e a ArcelorMittal. Agradecer toda a equipe da Contato, a produção. Estou colocando a gente aqui no ar, né? Bom, todo mundo aqui, de alguma forma, é ligado à cultura, né? E a gente precisa fortalecer as informações sobre a cultura. Nós acabamos de passar um período em que a cultura foi duramente atacada. E o ataque, ele é um ataque simbólico, né? Ataque a valores, a toda uma tradição, ao conhecimento, e também um ataque à economia, né? É isso que a gente vai ver um pouco aqui. Como é que atacar a cultura significa atacar toda uma nação, tanto do ponto de vista simbólico, né, da construção das identidades culturais dessa nação e da questão econômica, né? A gente vai ver a relevância da cultura na economia nacional e mundial, a gente vai citar rapidamente, e vai ver que o prejuízo é muito grande quando você ataca um valor, um bem, uma tradição cultural, né? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre a diferenciação de economia da cultura e economia criativa, que são campos que se sobrepõem, que se entrelaçam. Pode, Amanda, por favor, colocar a apresentação? Beleza, só um minuto. Deu a faixinha de novo. Bom, vou fazer uma distinção sobre essa questão da economia da cultura e a economia criativa. Na verdade, a economia da cultura está dentro do conceito de economia criativa. A economia da cultura é estudar a cultura com os instrumentos das ciências econômicas, né? Para a gente entender esse fenômeno do ponto de vista da economia. Que impacto tem na promoção de geração de renda, emprego, né? Para o país, as atividades culturais. Quando você fala em economia criativa, você está colocando a cultura também, mas também você está colocando algumas atividades que são atividades ligadas à criatividade, à inovação, à tecnologia, que não são propriamente as atividades artísticas culturais que a gente vai tratar aqui, né? Então, feita essa distinção, eu quero dizer assim, a dinâmica é o seguinte: eu vou fazer uma apresentação e depois a gente vai ter tempo para debates, perguntas, questionamentos, novas ideias, tá? Tudo. Eu faço a apresentação e logo depois eu abro para a gente bater. Quem quiser ir anotando ou fazer as perguntas pelo chat também pode fazer durante a apresentação e a gente vai comentar tudo no final. Bom, a característica tanto da economia da cultura quanto da economia criativa, né? Porque, lógico, essa economia da cultura está dentro da economia criativa, é que a matéria-prima da cultura são as ideias. Então, durante muito tempo, as pessoas, era muito difícil mensurar isso do ponto de vista econômico, né? Como é que você mensura as ideias? Como é que você vai medir que impacto tem? Mas a matéria-prima é essa, né? A partir de uma ideia, de um músico, de um coreógrafo, de um escritor, de um cineasta, enfim, de todas as manifestações artísticas, que passa a acontecer aí um fenômeno econômico, né? Uma questão também importante da economia da cultura é que ela tem baixo impacto ambiental. Hoje, todo o questionamento em termos da economia clássica passa, né,
pela questão ambiental. Vale a pena produzir determinado item se ele traz um prejuízo ambiental? O que tem que fazer para compensar, etc. Na cultura, essa discussão ela é menor, né? Praticamente inexistente, porque o impacto ambiental é muito baixo. Ele existe, obviamente, mas ele é muito baixo, né? E, dentro disso, quando a gente está falando de bens culturais, o bem cultural sempre tem um valor simbólico, mas nem sempre ele tem um valor mercadológico, né? Nem sempre aquela manifestação cultural que identifica um território, que identifica as pessoas, que une as pessoas, ele não tem um valor comercial que possa ser transacionado, você pagar aquilo, né? É difícil estipular valores de obra de arte, mas tem algumas que sequer são passíveis de mensuração e passíveis de comercialização, né? Então, nós vamos dar dados aqui daqueles bens e serviços que estão ligados à cultura e que podem ser comercializados, que impactaram o PIB, que é a produção, que é a mensuração de toda a produção econômica de um determinado país durante um determinado período de tempo. Normalmente, a gente considera que no Brasil o ano civil, né, que vai de janeiro a dezembro. Então, o PIB mede toda a riqueza produzida por todas as áreas, né? Agricultura, comércio, indústria, e a cultura, que está na área de serviços. Aí o IBGE, que é o órgão encarregado disso, faz a mensuração dessas atividades econômicas. Mas a cultura só passa a ser mensurada a partir de 2010. Né? Antes, a gente não tinha dados muito concretos. Em 2010, que o MINC cria, junto com o IBGE, um grupo para estudar quais são as contas da cultura, como é que ela impacta o PIB, como é que a gente vai medir. Então, você vê, é uma coisa muito recente, né? A gente já mede o PIB há mais de 100 anos. Agora, em 2010 para cá, é que começa a desenvolver um processo que ainda não está terminado de mensurar essas atividades econômicas feitas pela cultura. Né? E aí a gente tem já algumas questões. Só para vocês terem ideia, a cultura, em 2019, representava 2,64% do PIB no Brasil. Ou seja, de todas as riquezas produzidas no país pela indústria, serviço e comércio, a cultura já representava 2,64%. Vou fazer um parênteses com isso. Isso é o que se é capaz de medir, né? Porque você tem muita informalidade na cultura que às vezes não dá para medir. Você tem áreas que é de difícil mensuração, que isso, obviamente, vai ser aperfeiçoado até a gente conseguir medir tudo. E para ter uma ideia da importância do PIB da cultura no PIB geral, a cultura movimenta mais recursos, por exemplo, do que o mercado imobiliário. Você imagina todas as transações de compra e venda, aluguel de imóveis e tal, eles movimentam menos recursos do que a cultura. Né? Você vê o impacto importante que tem a cultura. Agora, uma coisa que chamou atenção desde que começou a ser avaliado é que os recursos nacionais destinados à cultura, ou seja, aqueles recursos que o governo federal destinou à cultura, em 2010, eles representavam 0,032% do PIB. E em 2021, eles representaram 0,015% do PIB. Ou seja, ele vem caindo o volume de recursos que o governo investe na cultura. Apesar disso, a cultura vem aumentando a sua participação no PIB. Né? Esses dados são dados do PIB de antes da pandemia. Né? A gente ainda não tem dado ainda pós-pandemia, a gente viu o problema aí do IBGE, então a gente não tem esses dados ainda de forma consolidada. Eu encontrei só de 2019, que é uma participação expressiva, né? E que mostra a importância das atividades culturais e a importância da gente estar preparado para essas atividades, para dar seguimento e fazer uma gestão mais eficaz, mais eficiente dos recursos para a cultura. Né?
Pode mudar, Amanda, por favor? Aqui a gente tem os dados da Lei Rouanet, que é o principal mecanismo de fomento, né? Então, primeiro, deixar claro, assim, a cultura não tem entre seus instrumentos de fomento a Lei Rouanet. Tem as leis estaduais, tem leis municipais, tem o investimento direto, patrocínio direto, tem as atuações de mercado. O PIB, quando mede isso tudo. Ele não mede só leis de incentivo, né? Ele mede tudo que a cadeia movimentou. E, para vocês terem ideia do que essa cadeia movimenta, ela impacta 68 atividades, e não só as atividades culturais, né? Ela impacta transporte, alimentação, hospedagem, turismo, de uma forma geral, né? Tem um impacto em 68 outras atividades. A Lei Rouanet, que é o principal mecanismo, ele, em 2009, destinou 980 milhões, que foram captados e executados. Em 2020, passou para 1,489 bilhão. Desses, 77% no Sudeste. A gente está vendo aí uma concentração também grande de investimento no Sudeste. E, apesar do valor nominal, né, saiu de 980 para 1,489, quase 1,5 bilhão, caiu a participação dos recursos em relação ao PIB. Ou seja, na prática, corrigidos aí pela inflação e pelo orçamento nacional, a gente vai ver que houve uma diminuição dos recursos destinados à cultura, na realidade, né? Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, feito com dados de 2018, que mostra que, para cada real captado e executado na Lei Rouanet, 1,59 voltou para a sociedade. Então, a Lei Rouanet é um mecanismo que ficou sobre fogo cruzado aí desde 2018, né? Principalmente no período eleitoral, que a Lei Rouanet distorcia, que favorecia isso, favorecia aquilo, que a Lei Rouanet era uma de corrupção e que a Lei Rouanet tinha que ser mudada, etc. A lei deve ser aperfeiçoada. Mas ela mostra que, ao contrário do que se falava, que era um desperdício de recursos, a Lei Rouanet devolve para a economia muito mais do que aquilo que foi a renúncia do governo. E tem um outro dado interessante, que só 2,3% da renúncia fiscal de todo o governo é a Lei Rouanet. Os outros 97,7% são renúncias fiscais, são dadas à indústria automobilística, moveleira, de petróleo, de mineração, enfim. Você tem várias atividades econômicas que se beneficiam da isenção fiscal. E a cultura é uma delas. E nesse índice baixo, de 2,3% aproximadamente, né? E que tem esse retorno fantástico para a sociedade. E outra coisa que sempre se diz que a Lei Rouanet beneficia grandes artistas, grandes produtores, e que seria uma distorção da lei. Na verdade, a pesquisa da FGV aponta que 90% dos recursos são para projetos até R$100 mil. E dentro, 66% desses 90% gastam até R$25 mil. Ou seja, as micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais é que gastam, que recebem a maior parte do recurso investido na cultura, né? O que, de alguma forma, pulveriza esse recurso e cria oportunidades. Mas, já vou fazer uma ponte, como eu vou falar lá na frente, ressalta mais ainda a importância da gente estar qualificado profissionalmente para a execução desse recurso. Vou fazer até um parêntese. Como é que é importante o mercado e cada um dos agentes culturais se prepararem, além do poder público. Que ano foi isso? Há um tempo atrás, a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte fez um estudo sobre o orçamento do município e a execução da lei. E chegou à conclusão, a gente da cultura toda hora estava pedindo mais recursos, mais recursos. E a gente vê que os recursos são
pequenos mesmo. Mas qual a capacidade que a gente tem de fazer esses recursos funcionar e botar esses recursos, de fato, para gerar emprego e renda e fazer os nossos eventos, os nossos projetos? Esse estudo da Fundação Municipal de Cultura foi apresentado na Câmara Municipal pelo Léo Lessa, pelo Gabriel Portela, mostrando que a Fundação Municipal e a Secretaria Municipal de Cultura não conseguiam executar mais que 70% do orçamento aprovado. O orçamento era feito pelo prefeito, mandava para a Câmara reduzia, voltava para a sanção da prefeitura, aí vão executar aquilo, a capacidade de execução era ruim. Há alguns anos foi executado 40%, outros 50%, outros 60%. O ano que executou mais foi em torno de 70%. Então, a gente precisa ter uma formação e uma capacitação para poder colocar esse recurso para ser executado, assim como os entes públicos precisam se organizar para poder colaborar na execução desse projeto, né? Nós, pelo outro lado, ONGs, produtores individuais, empresas, etc., temos que estar preparado para fazer esse recurso entrar na economia e gerar, né, o benefício que ele gera, né? A cultura tem esse aspecto, como tem baixo impacto ambiental, tem um valor simbólico grande, colabora na construção da sociedade, dos seus valores, das suas expectativas. Ele tem muito a ver com o que a gente fala de desenvolvimento sustentável, né? A busca hoje de várias atividades é que elas sejam sustentáveis do ponto de vista econômico, ambiental e social. E a cultura é um grande canal para promover o desenvolvimento sustentável, né? Porque ela atende tanto a parte econômica quanto a parte social, né? Pela inclusão, pela valorização dos saberes, pela oportunidade, como a questão ambiental pelos seus baixos impactos. É importante entender todo esse valor da cultura, o valor econômico dela, como geradora de emprego e renda, né? Porque hoje a gente tem muita dificuldade no Brasil, eu acho que todo mundo sente isso, de convencer patrocinadores, de mostrar para as pessoas qual a importância da cultura, né? A gente vê aí até piadinhas ou casos, e eu me lembro de algum artista narrando como é ser artista, e perguntam para a mãe dele, seu filho trabalha? Ela falou assim, ele sai aí, toca violão, diz ele que trabalha, mas ele só sai para tocar violão. Quer dizer, na concepção dela e de uma visão, vamos chamar assim, do senso comum, nem sempre a arte é vista como um trabalho, né? A cultura é vista só como uma coisa de lazer ou de qualidade do artista, seja, porque aquele cara tem um tom, então ele faz alguma coisa e tal. E, na verdade, a matéria-prima da cultura né, a criatividade dos artistas, quem impulsiona a cadeia, quem começa todo o trabalho, mas ela gera uma série de contatos, uma série de benefícios para inúmeras pessoas que não estão ligadas diretamente à criatividade, né? Então, você vai ter o produtor, o gestor, né, vários executores, né, até o bilheteiro, o cara que vende a pipoca, o cachorro, tudo isso é movimentado e não necessariamente a pessoa está ligada a um trabalho pessoal criativo, né? Então, é importante valorizar e a gente ter essa informação e saber argumentar e colocar para as pessoas a importância da cultura na economia brasileira, né? Aí, no nível de emprego, pode passar mais um para mim, por favor. Não, pode voltar um pouquinho. Aí, o emprego no setor cultural, ele, em 2019, representava 5,6% de toda a mão de obra empregada no país, né? Então, de todas as pessoas que trabalhavam no Brasil no ano de 2019, 5,6% dessas pessoas estavam empregadas no setor cultural, que é um número significativo, né? Dessas pessoas empregadas, 41,3% eram trabalhadores por conta própria, eram trabalhadores independentes, né?
e carteira assinada eram 37,7%, a maioria no setor privado. O rendimento médio em 2019 era de 2.392, um pouco acima do restante da economia. O restante da economia, o rendimento médio estava 2.100 e poucos. Então, você vê que a cultura ainda tem essa característica. Além de empregar muita gente, ela paga um salário, na média, um pouco maior que a média de toda a economia, né? Isso é um dado importante também, a ser valorizado, a ser colocado, porque ela gera renda e gera renda um pouco acima da economia. E pode vir a gerar muito mais, né? À medida que vão aparecendo novas atividades, que a renda disponível total aumenta, a cultura pode contribuir muito para esse desenvolvimento e para ser um canal maior ainda de distribuição de renda entre os trabalhadores. Aquilo que eu já disse antes, a cultura impacta economicamente outras 68 atividades, né? Eu falei transporte, alimentação, hospedagem, confecções, fabricação de instrumentos, enfim, tem uma infinidade de atividades, de serviços, de indústria que são impactadas positivamente pela cultura, né? Pode passar mais uma, por favor? Bom, colocado toda essa importância da cultura, esses números grandes, né? Que nós da Contato sempre tivemos a preocupação de trabalhar muito no campo da formação, né? De dar instrumentos para as pessoas gerirem, fazerem projetos, gerir, descobrir seus talentos. Múltiplos projetos da Contato trataram e tratam dessa questão da formação. Hoje, esse workshop vai também nessa direção, né? De ajudar as pessoas a identificar o seu papel e a buscar o seu conhecimento para enfrentar esses desafios. Porque a economia ela abrange todas as relações entre as pessoas. As relações de produção determinam a forma como as pessoas se organizam, como é que elas têm acesso a bens e serviços de uma maneira geral e a bens e serviços da cultura em especial. E aí nós vamos encontrar dentro da cultura os elementos, quais são aqueles profissionais que fazem toda essa engrenagem da cultura funcionar. Aí você vai encontrar diversos autores, diversas citações em que fala que o principal é o produtor, que o principal é o gestor. E, na minha concepção, né, o principal da cadeia é o criativo, é o artista ou os coletivos que produzem cultura. Mas essa produção de cultura do artista, desses coletivos, eles podem, como eu já disse antes, ter ou não um valor comercial. Ele pode ser feito uma coisa que fica ali dentro da comunidade, ou mesmo que mostre o seu trabalho para fora, ele não tem um valor comercial. Ele é feito como uma forma mesmo de expressão, de relação social, sem um valor comercial dado. Mas como nós estamos tratando aqui também da questão do valor econômico, do valor comercial que essas atividades têm, a gente vai falar um pouco do papel principalmente desses dois itens, que é o gestor cultural e o produtor cultural. Também na literatura tem explicações muito variadas sobre o papel desses dois agentes da cultura que se sobrepõem. Vocês vão ver que, ora, gestor cultural se confunde com produtor, produtor com gestor, mas à medida que o mercado vai crescendo e exigindo mais especialização, competências técnicas, há uma separação maior desses dois profissionais dentro da cultura. A gente, eu vou repetir, quer dizer, ainda temos, e vamos ter durante muito tempo, uma confusão, um sombreamento entre um e outro, e às vezes a mesma pessoa exercendo os dois papéis. Isso é muito comum
na arte, inclusive o próprio artista, que às vezes é produtor ou é gestor de algum projeto, né? A gente ainda tem muito disso. Mas, evidentemente, que conforme vão sofisticando as relações de produção da economia, as questões de emprego e tal, é importante a gente fazer essa distinção, porque ela também vai aumentar à medida que os investidores começarem a aumentar os investimentos, a exigir que uma qualidade, porque nem sempre a qualidade artística, aqui a gente não está falando só da qualidade do produto em si, uma música, uma peça de teatro, mas a forma como ela é apresentada, a forma como ela é divulgada, né, a forma como ela foi colocada no mercado, tem também uma qualidade. Ela tem a sua qualidade intrínseca, que é a obra que foi feita ali, mas também toda essa questão de como eu apresento, como eu vendo essa obra, como eu coloco ela para o público, né? Como é que eu chego a esse público, como é que ele interprete e vê aquela obra. Por isso, o papel cada vez mais importante. Algumas colocações sobre o gestor cultural, que encontrei várias na literatura, e aí eu já participei de várias discussões dessa. Eu tive uma experiência grande como gestor cultural de uma empresa grande, né, uma empresa estatal, e depois fui para Contato, onde eu tive uma experiência enorme também, né? Porque aí você convive com um outro lado da produção, com os desafios que você não enxerga quando está numa grande empresa, né? E também passei a ter um contato muito mais direto com artistas, com produtores e com pessoas que querem fazer parte desse universo, né? Então, o gestor cultural, grosso modo, ele tem um papel mais estratégico, ele tem a interface entre o produtor, patrocinador, ente público, e ele também é o cara que faz a gestão de espaços e grupos de cultura, né? Seja um grupo de teatro, de música. O produtor já é aquele cara que está mais ligado à execução e elaboração de projetos, né? E ele é que faz a interface direta dos artistas com os demais componentes do projeto. É ele que monta uma equipe para fazer aquele projeto e ele vai também atrás do gestor cultural ou do patrocinador para poder implementar seu projeto e dar vida àquilo que foi iniciado lá com a ideia do criativo, do artista, do coletivo, né? Então, durante algum tempo, tinha uma certa, ainda tem um pouco, que é uma certa coisa de que na arte não precisa ter toda essa coisa da burocracia e de fazer essa gestão desse jeito. A arte é mais intuitiva, mas a gestão ela requer uma formação e ferramentas de gestão, né? Um bom projeto ele deve ser conduzido por alguém que conheça não só da elaboração do projeto, mas que saiba manusear algumas ferramentas de gestão, como fazer um planejamento bem feito, um orçamento bem feito, ter um fluxo de caixa, um bom plano de marketing, ter uma gestão de pessoas eficaz. Isso é fundamental para que você possa gerenciar um projeto, né? Ou um centro cultural, ou um grupo, com uma certa tranquilidade. Você está entrando no mercado, você está gerando um bem econômico, então você tem que entender o impacto daquilo e como você vai conduzir aquele projeto. Você tem que conhecer um pouco de finanças, você tem que saber da relação com os agentes financeiros, da relação com os fornecedores. Isso é fundamental para o sucesso do seu projeto, né? Para você não se perder no meio do projeto, para você não gastar mais do que pode, para também não ficar gastando em lugar errado. Então, toda essa formação ajuda muito na gestão cultural, né? Não tem mais aquela gestão só pela intuição, só porque eu entendo de cultura do ponto de vista simbólico, porque eu sei fazer arte, porque eu entendo do conceito da arte. E isso é importante, ajuda muito a gestão. É fundamental você ter uma conexão com o produto. Eu acho que na cultura, o agente cultural, o gestor cultural ou o produtor, ele tem que ter uma conexão com a cultura, né? Ele tem que ter todo esse ferramental, né, da gestão, tem que saber
aqueles princípios de administração, né, que é planejar, organizar, delegar, controlar. Isso tudo ele tem que saber fazer, ele tem que criar essas habilidades, ou tem que ter na equipe quem o faça. Mas ele também tem uma conexão com a cultura em si, né? Ele tem que entender que o processo cultural, além de gerar emprego e renda, ele também tem um valor simbólico na vida das pessoas e que ajuda a constituir. Né? Ajuda, eu acho que é até uma palavra pequena. Ele faz parte da constituição de uma nação, de um povo, de um grupo. Né? Ele caracteriza um determinado território, as coisas que ali são feitas, né? Como a forma de vida das pessoas, o que elas valorizam. Então, eu peguei... vocês conhecem o professor José Márcio Barros, que é coordenador do Observatório da Universidade, e ele coloca muito que o gestor cultural não pode abrir mão dessas ferramentas de gestão, mas ele tem que atuar visando o desenvolvimento humano através da cultura. O foco da gestão cultural seria esse, né? De você colaborar com o desenvolvimento humano. Né? Não é simplesmente fazer uma gestão, captar recurso, acabou o espetáculo, acabou o projeto, acabou, está encerrado. Aquilo ali tem um impacto nas pessoas. Né? É muito comum a pessoa que vai assistir uma peça, um filme, um show, sair de lá impactada, querer. Né? E isso acontece o tempo todo. Você está vendo um filme, você está vendo uma novela, você está lendo um livro, você está vendo um espetáculo de dança, aquilo vai mexendo com as suas emoções e vai criando, né? Todo um conhecimento, um saber e um envolvimento, uma relação com as pessoas. Então, na visão do professor Zé Márcio, que é extremamente interessante, o gestor, além de ter esse ferramental que a economia clássica tem, que a gestão tem, né, que a administração já vem batendo há muito tempo, ele também tem que incorporar, se ele quer ser sustentável, se ele quer colaborar para o desenvolvimento humano no longo prazo, ele deve incorporar nesses conhecimentos de gestão aquele conhecimento do território que ele está agindo, os modos de agir. Né? Não é só chegar e falar assim, não, agora você tem que fazer um orçamento, um fluxo de caixa, não sei o quê. Como é que as pessoas gerenciam o seu grupo de teatro, a sua banda? Como é que elas se relacionam com a sua comunidade? Que modos de gestão, como ela produz o seu produto e como ela compartilha ele com pessoas próximas para ter o produto final. E como você, então, vai incorporar na figura de gestor e de produtor esse saber que está lá com ele. Você tem que estar antenado e aberto a aprender novas ferramentas e ver novos processos decisórios, ver novas formas de organização. Eu vou citar um exemplo aqui da Contato. Nós estamos com um projeto muito interessante e a Contato faz projetos há mais de 20 anos, né, no campo da cultura, da geração de emprego e renda, da sustentabilidade. E nós temos os parceiros nesse projeto, que são pessoas altamente comprometidas com o objetivo do projeto, são pessoas empolgadas, são pessoas que têm um compromisso com a sua comunidade muito grande, mas nos deparamos com um processo decisório que a gente nunca tinha visto. Né? É um processo derivado da vida deles, lá, de como eles vivem, como eles estabeleceram suas relações. Então, tem que fazer um curso disso, curso daquilo. As pessoas fizeram curso, discutiram, tiveram uma série de informações e o processo decisório continuava sendo um processo que dava segurança para elas. E que, ao olhar do de fora, nossa, está perdendo muito tempo, está demorando, está confuso, mas esse é o processo dado pela vida real das pessoas. Né? Então, na cultura, a vida real, o cotidiano, a forma como as pessoas se relacionam e produzem cultura tem muito a ver com a questão da gestão. E a gente tem que respeitar e incorporar, na medida do possível, as formas de gerenciar que aquelas pessoas têm para que elas possam continuar desenvolvendo o seu trabalho. Né?
é um desafio gigantesco, eu acho, para o gestor e produtor cultural, não dominar só ferramentas, que é importante, vou repetir, mas também incorporar como as pessoas encaram aquele processo. Como é que o artista, a comunidade, o grupo o público, né, a universidade, a imprensa, como é que ela enxerga aquele processo? Como é que você incorpora visões diferentes dentro de um processo de gestão que deixe o criativo à vontade e fazer o seu trabalho? Porque o criativo, né, o artista em si, ele vive, muitas vezes, um dilema. Né? Não sei se vocês já viram um estudo de um professor da FGV de São Paulo, chama Thomas Wood Jr., ele fala do paradoxo de Mozart. Ele coloca que o Mozart tinha lá a vida dele, tranquila, compondo, ele servia um nobre, morava no castelo, tinha comida, dinheiro e tal. E ele achou, dado momento, que aquilo era pouco, ele criava muito, ele queria mais liberdade e achava que ele deveria expandir o seu trabalho e mostrar o seu trabalho. Se muda para Viena, na época, para poder fazer um trabalho mais amplo, ele achava que precisava, e começou a divulgar o trabalho e não teve o sucesso esperado. Ele começou, então, a fazer uma série de concessões para poder divulgar, fazer arranjos para grupos menores, porque ficava muito caro tudo que ele fazia, era muito elaborado, ele começa a simplificar. E o resumo da obra é que ele morre novo, aos 34, 35 anos, e endividado, completamente sem dinheiro e assim, arruinado, triste, arrasado, porque tinha dado errado a carreira dele. Né? Então, eles chamam de paradoxo de Mozart quando o artista fica assim, eu vou mais contemplar o mercado, vou fazer o que eu quero, ou vou achar um meio termo entre isso, que me garante o sustento, me garante uma grana para tocar a minha vida, porque todo mundo tem que, né, pagar as contas, obviamente, ou eu vou fazer só aquilo que o mercado quer, aquilo que tem alguém para pagar para fazer. Essa colocação está o tempo todo. O produtor e o gestor cultural vão ter que entender ou vão ajudar o artista a resolver esse dilema, evidentemente, sempre com essa conotação. Olha, você vai para o mercado, tem um mínimo de exigência aqui que a gente vai ter que fazer. Se você quer fazer uma coisa só sua, também a gente vai ter que arrumar um esquema, vai ter que arrumar financiamento, formas de divulgar, de projetar, de apresentar o seu trabalho. Né? Então, são desafios que o gestor cultural e o produtor também têm que ter. O comum para quem só olha no mercado é o produtor e o gestor falam, não, só quero coisa comercial, eu só trabalho com isso. Outros falam, não, eu quero o que tem a qualidade artística do ponto de vista daquela sociedade que quer um produto de qualidade, né? E ele provê os recursos para isso também, que eu acho que é isso que vai promover o desenvolvimento da cultura. Né? É quando você entende aquela sociedade, a proposta que os artistas estão fazendo dentro dela, né? Que seja inovadora ou que seja clássica, enfim, você entender aquele contexto e colaborar para que o artista tenha o máximo da sua expressão e que o público possa encontrar esse artista, né, nos seus locais de apresentação. Eu acho que aí o produtor e o gestor cultural têm a função de promover o encontro do artista e a sua obra com o público. Né? Esse é um grande desafio, porque nessa cadeia tem muita gente envolvida. Né? Você vai pegar uma cadeia do teatro, quantos profissionais distintos tem ali dentro, na cadeia da música, na cadeia do audiovisual, quantas e quantas pessoas precisam para se fazer um filme, um show, um espetáculo e juntar o público com o artista. Bom, era isso. Agora estamos abertos ao debate. Tem alguma... Nagir, queria fazer umas considerações aqui. Boa noite, todo mundo. Sou Vitor Santana, também fundador, coordenador da Unicontato.
Primeiro, agradecer a presença de todo mundo aí, da Márcia Francisco, querida amiga, Pedro Faria, várias pessoas que a gente já conhece, outras que não conhece. Mas o que eu queria dizer, te ressaltar também, Nagy, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, boa noite, cara, que é o papel do terceiro setor também no desenvolvimento da cultura. Então, você tem, para além de todos os setores, setor artístico, setor de produção, que Najib falou um pouco, ressaltar o importante papel que as associações, que a ONG tem na construção de um mercado cultural. Fala, Pedrão. Então, assim, a ONGs como a Contato, como Favela Isso Aí, como Casa do Beco, como Imagem Comunitária, como várias ONGs, por exemplo, de Belo Horizonte, só para ficar o nosso exemplo, como que elas ajudam, por exemplo, no processo de formação, né, que é um dos processos pilares assim da construção de um mercado potente. Você vê que os mercados mais articulados, né, assim, internacionalmente, esses mercados são mais bem formados. Então, claro, no Brasil você tem hoje um avanço, por exemplo, do mercado audiovisual muito bruto e que também exige uma profissionalização muito potente dos seus proponentes, dos seus agentes. Você vê que a estruturação da lei da TV Paga, que ajudou a estruturar o mercado, toda essa grana que vem da Ancine, que na verdade é uma grana, né, assim, não é uma grana a fundo perdido, você vira sócio do projeto, mas o que eu quero ressaltar é que o terceiro setor ajuda a construir os alicerces, né, desse mercado e muitas vezes ajuda com questões estratégicas. Então, são associações que trabalham com algumas feiras de músicas ou que trabalham com residências artísticas nacionais e internacionais, que trabalham também muito com foco na questão da construção da cultura nas periferias. Né? Você tem Belo Horizonte, uma cidade pródiga em movimentos de periferia. Você vê agora Marte 1, que é um filme rodado em Contagem, pessoal do Filmes de Plástico, né, que vem também de um processo que não está necessariamente na parte central da cidade. Então, eu chamo um pouco a atenção, assim, que é também o papel da Contato. Né? Você vê, por exemplo, esse ciclo de workshops aqui é um pouco para dar a nossa visão desses mercados. Então, hoje você tem essa fala mais ampla do Najib, amanhã você tem o Fernando Libânio escorrendo um pouco sobre o processo de produção efetivamente cultural. Na quarta, eu vou falar um pouco, pensando a questão da música, construir um pouco a trajetória da música brasileira, como que a partir do século XX ela encontra com o cinema e como que hoje, né, a música, o audiovisual, pensando música audiovisual, talvez o mercado mais potente para a música. Se no primeiro momento a gente vê a música como uma questão dos shows, das apresentações musicais, e de fato isso é o mais visível, talvez o que estruture mais a vida de um músico profissionalmente seja a sua relação com o audiovisual. Então, nas trilhas sonoras, nos licenciamentos de música, para stream, para série, você vê que a quantidade de produção que existe hoje é gigantesca, né? Você vê todas as plataformas, hoje a gente tem várias plataformas, como antigamente a gente tinha canais e quase todo dia você tem uma nova série, você tem uma nova estrutura. E para isso, todo o mercado de visual tem um mercado de áudio e tem gente recebendo ali, ou seja, tem um mercado que tem muito dinheiro circulando ali. Então, nesse dia, nós vamos falar um pouco sobre isso. E na quinta-feira, o Helder vai falar um pouco da relação também terceiro setor, audiovisual e cultura. Mas era mais para dar essa colaboração para a gente pensar sempre no papel estratégico do terceiro setor. O terceiro setor sempre foi visto assim, meio como uma coisa, o lugar do assistencialismo, o lugar de né, assim, ter uma visão, um senso comum, que é até de uma visão muitas vezes negativa sobre ONGs, sobre projetos, né? Você vê que muita gente, quando quer fazer uma coisa grande, fala que você é uma ONG, e, no fim, a constituição da sua identidade jurídica é uma ONG, apesar de chamar instituto, fundação. Bom, são alguns detalhes, mas era para contribuir nesse sentido e convidar todos também que estão aí a continuar com a gente ao longo dessa semana, que a gente vai mostrar um pouquinho das nossas visões e, na medida possível, também contando um pouco da trajetória da Contato. Como o Najib falou, esse mesmo projeto, que acho que tem algumas pessoas aqui que participaram, ele percorreu foram 10 oficinas de formação em todo o estado, que a gente conseguiu entender um pouco o qual que é o nível de produção, de profissionalismo, de adesão com o mercado que tem em Minas. A gente desenvolveu, como ele falou, 2 pesquisas, uma relacionada ao consumo, que a gente está sabendo com dados assim, frescos, o que em cada região de Minas consome, qual plataforma,
qual tipo de empresa trabalha, que é mais forte nessa ou naquela região, para construir a Contato tem sempre esse objetivo de olhar, pensar no sentido mais macro da cultura. Então, essa visão do Minecine é tentando entender o mercado de Minas como um todo e trazendo instituições importantes como a UFMG, patrocinadores como a CEMIG, né, assim, como outros, para essa discussão, para fomentar o nosso mercado. A gente passou um período, e ainda está um período de mais ou menos 6 anos aí, de vacas super magras, vacas esquálidas no setor cultural, mas também a gente está vendo uma possibilidade de um crescimento, sobretudo a partir da lei Paulo Gustavo e da lei Aldir Blanc, que, em tese, tem aí 6 bilhões de reais para soltar no mercado nos próximos anos, e um pouco do objetivo, que é para você ver, para que tenha qualidade a execução desse recurso, é necessário você ter as ONGs ajudando a formar os produtores e os agentes culturais, junto com as prefeituras, junto com os coletivos, porque vai ser uma quantidade muito grande de dinheiro que vai cair no mercado. Se você não tiver uma qualificação dos seus projetos, ou uma interlocução para entender necessariamente como que faz esse projeto, sobretudo, né, no interior, nos lugares com menos acesso, você pode ter o famoso tiro no pé, que é o quê? Uma baixa execução desse recurso. Como é um recurso regionalizado, ele vem para estados e municípios. Então, ou seja, você tem cidades, desde Belo Horizonte, que vai receber X milhões, até uma cidade como Brumadinho, que tem 40 e poucos mil habitantes, e que tem que ter as mesmas estruturações técnicas para poder receber esse recurso. Então, era um pouco para contar, né, assim, um pouco dos próximos capítulos aí da semana, para ressaltar esse papel das ONGs na estruturação, na formação e, sobretudo, na inclusão sociocultural de agentes da periferia no processo da cultura. Então, assim, agradecer a todos, era só para a gente começar a esquentar o debate aí e convidar a todos para os próximos dias também. Alguém quer colocar mais alguma questão aí? José Luiz levantou a mão, parece. Está querendo falar? Isso, boa noite. Queria primeiramente dar boa noite a todos aí, parabenizar mais uma vez a ONG, que eu já participei do ano passado dos workshops e foi simplesmente assim uma qualidade impressionante. Eu estou falando de Além Paraíba aqui, na divisazinha com o Rio de Janeiro. Eu estou mais perto do Rio do que de BH, na verdade. E eu queria saber se você saber do Najib, se tem alguma perspectiva, algum estudo de como que está essa questão da economia criativa dentro daqui de Minas Gerais e com relação às políticas do governo do estado, que pelo menos aqui no interior a gente tem muita dificuldade de ter acesso tanto à lei de incentivo, com relação, por exemplo, ao audiovisual, que é a minha área. Eu tenho e a minha atuação principal inicialmente é com desenvolvimento de roteiro, e agora eu estou migrando um pouco mais para a produção executiva mesmo. E eu queria saber assim, se tem alguma perspectiva de como está a Minas, se tem previsão de editais, tem alguma gerência junto ao governo do estado, porque a gente assistiu no primeiro mandato, na verdade, do governador Zema, uma cultura em Minas, pelo menos em relação à política pública, muito aquém do que já foi em Minas Gerais, ou do que a gente já assistiu, e esse crescimento que a gente vê com o pessoal na Filmes de Plástico, a própria Camisa Listrada, isso tudo que a gente vê que Minas, esse grande potencial, mas que está meio que patinando nesses últimos anos. Tem alguma coisa relativa, assim, uma sinalização do governo do estado em relação a uma política para a economia criativa em Minas? Bom, Zé, obrigado pela pergunta. Eu não tenho nenhuma informação concreta de como o governo vai agir daqui para frente. O que se espera sempre é que ele lance os editais, né, para que da lei de incentivo estadual e o Fundo Estadual de Cultura, né?
fortalecer o fundo, porque, em termos de política pública, na minha opinião, o que garante a diversidade, o que garante que o recurso vai chegar no interior do Estado, Minas tem 853 municípios. A grande maioria deles tem menos de 20 mil habitantes, né? Então, você tem uma dificuldade de patrocínio, por exemplo, de mecenato para atender isso tudo. Mas uma política estruturada de fundo estadual de cultura atenderia perfeitamente, né? Você fazendo parcerias com as prefeituras e tal. O movimento que eu vi do governo do Estado antes era esse, né, de fazer alguns convênios com prefeituras, desincentivar. Agora, ultimamente, eu não vi ainda nenhum edital e nem tive essa sinalização. Mas eu vou retomar a fala do Vitor, porque a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, elas estão vindo aí, né, está regulamentando, e elas vão distribuir o dinheiro pelo Estado e pelos municípios, né, obviamente. Então, vai ter que ter um arranjo, porque, como o Vitor falou, Belo Horizonte vai receber X milhões, mas tem um monte de agente capacitado para colocar isso em marcha. É aquilo que eu falei lá atrás. Os profissionais têm que estar preparados para, quando o recurso chegar, eles terem como operacionalizar esse recurso e botar ele em prática. Eu, na minha opinião, entendo que vai ter que ter um arranjo entre estados e municípios para que você possa organizar o uso desse recurso. Eu fico imaginando um município lá no norte de Minas, de menos de 10 mil habitantes, vai receber lá, sei lá, vou chutar um número que eu não tenho a menor ideia, R$30 mil para fazer projeto. Pô, um município de menos de 10 mil habitantes, 30 mil é uma quantia. Mas ele tem condição de fazer projeto? Que tipo de projeto ele pode fazer? Como é que ele valoriza, né, a cultura local? Que arranjo que ele vai ter? Se você fizer talvez um consórcio de municípios, juntar 3, 4, 5 municípios, você consiga fazer um projeto com um produto que seja mais duradouro, porque também não adianta você pegar 30 mil, fazer uma série de shows, de eventos, de peças, não sei o quê, e acabar aquilo ali, você faz tudo em 3, 4 meses, o resto do ano. Na verdade, de repente, se você consegue regionalizar esse recurso e trabalhar em conjunto com esses municípios, e aí já tem várias, né? Você tem associação de municípios do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, da Zona da Mata, não sei o que. Você tem as pequenas, os consórcios, a partir até dos consórcios de saúde que existem outros. Você construir aí os consórcios de turismo, né, porque os caminhos, tal, você construir uma política aí, gabaritar os municípios a executarem, a sentarem juntos para fazer um projeto que seja consistente, né, que seja duradouro, que seja, de fato, um projeto que fomente a cultura e que seja sustentável. Porque você vai fazer um projeto esse ano e vai aperfeiçoá-lo para os próximos anos. Então, você vai mantendo, a discussão é que tenha recurso nos orçamentos, né? Hoje, na verdade, por exemplo, o teto da Lei Rouanet não é uma questão legal, é uma questão discricionária. O governo chega e fala assim, pode ter tanto de isenção, assim como nas outras, na verdade, deveria ser participado do orçamento por tanto de Estado, município e União, que diga X% do orçamento está garantido para a cultura, né? E aí você fomentar isso, né? Pegar esse recurso e usá-lo de maneira consistente, e não só fazendo eventos que terminam em si mesmo, né? Que já até seria importante no fácil de quem não tem nada, mas, na verdade, a gente pensa na estruturação, né? A pessoa mora no interior, é produtor, é artista, ou quer ser produtor, é artista e quer fazer um projeto mais consistente, ele teria que ter um apoio, né, para fazer isso e manter a sua carreira, né? E buscar de forma que ele possa sobreviver o máximo. Tem um dado interessante também, que é um dado ruim, né? As pessoas que se declaram que vivem de arte, se não me engano, próximo a 70% declaram que têm outra atividade e não conseguem viver só da arte. Eles têm que ter uma outra atividade para complementar a sua renda, né? E isso é uma coisa, numa cadeia que tem um potencial gigantesco, principalmente no Brasil, que tudo está por acontecer.
a pessoa ainda tem que fazer uma outra coisa, né? Eu acho que a gente tem que pensar no longo prazo, a gente discute isso muito na Contato, né? Que é de você ter projetos plurianuais. Eu fui gestor de um centro cultural, de uma empresa grande, e a primeira coisa que me incomodou foi que todo ano o produtor tem que escrever um projeto e entrar no edital, sabe? E isso, o cara, todo ano tem que ficar fazendo isso. E, às vezes, você tem projetos que você bate o olho e fala assim, nossa, esse projeto aqui ele tem uma característica que é de ser plurianual, porque ele é formador de público, porque ele incentiva o grupo, porque ele está sempre lançando, inovando, enfim, ele tem uma característica que o melhor, inclusive do ponto de vista do patrocinador, fosse que aquele projeto fosse mais longo, porque eu não tenho que ficar todo ano fazendo análise do projeto também e ficar negociando com miudeza, entendeu? Eu acho que a gente vai ter que evoluir para isso num determinado momento, em todas as leis de incentivo e na política pública como um todo, né? Como incentivar projetos plurianuais, né? Que possam dar consistência para que o artista, o produtor, o gestor cultural e toda a gama de profissionais que ele movimenta possam viver da arte. Porque a gente vive uma questão, você que é do audiovisual, você vai... A cadeia do audiovisual é uma cadeia muito longa, né? O cara começa a escrever lá um roteiro, vai fazer argumento, vai dizer, depois ele vai partir para achar o diretor, para começar a pensar no projeto, aí discutir elenco, não sei o quê, depois montar set. Isso costuma levar 2, 3, 4 anos. Se você não tiver uma quantidade de projetos rodando o tempo todo, entrando e saindo, você perde o profissional da cadeia. Vou dar um exemplo. Em 2018, foi 18, né, Vitinho? Nós fizemos uma reunião na Contato, chamamos alguns produtores aqui de Belo Horizonte, de audiovisual. Foi 18 mesmo. Foi 18, né? A pergunta foi o seguinte, tinham 2 ou 3 editais que já tinham acontecido e o recurso não tinha sido liberado. E o recurso estava para ser liberado. A pergunta era, se liberar todo esse recurso esse ano, vocês vão conseguir filmar? Todo mundo vai conseguir executar os projetos? A resposta, por unanimidade, foi não, não vamos conseguir. Por quê? Não tinha eletricista de set. Entendeu? Você não tinha gente para captação de som direto. Você não tinha mão de obra qualificada para fazer, sei lá, 10 projetos de uma vez. Entendeu? Todas as produtoras usavam basicamente o mesmo eletricista. Então, como é que elas vão rodar ao mesmo tempo se o cara tem que estar... Então, como a cadeia é longa, e isso vale para todas as outras atividades. Eu estou dando esse exemplo do audiovisual, que a Contato trabalha com foco no audiovisual, na música. Então, essas cadeias, a gente vai vendo como é que as coisas acontecem. Se você não tiver uma política de formação e não tiver uma política de continuidade, você perde o profissional. Porque o cara é eletricista, aprendeu a trabalhar no set, que tem as suas especificidades, tipos de equipamento, carga, etc. Se ele não tem emprego, ele vai trabalhar de eletricista, né, por conta própria, vai entrar com uma empresa construtora e larga o audiovisual. Aí, na hora que você precisa de eletricista, cadê? E assim, o cara que faz o cenário, né? O marceneiro, que é especializado em fazer cenário, se ele não tiver uma demanda o tempo todo, ele vai fazer outro imóvel. E aí ele acaba, muitas vezes, abandonando e falando, não posso, porque eu já tenho uma encomenda. Então, é preciso manter a cadeia ativa o tempo todo, seja no teatro, na música, no cinema, na dança, na literatura, você tem que estar toda hora movimentando. Inclusive porque é isso que garante a sobrevivência de editoras, de gráficas. Outro dia eu vi, o Brasil lança 10 mil livros. Aí eu falei, nossa, o Brasil lança 10 mil livros todo mês. Vamos lançar 10 mil livros. Mas onde é que está isso tudo? Quem é que compra? Na verdade, alguns têm tiragem baixíssima e vendem muito pouco. Mas esses que têm tiragem baixa e vendem pouco é que garantem que a gráfica pode continuar funcionando, que a livraria, que a editora tenha experiência, que o designer que monta o livro consiga fazer o trabalho. Então, ele continua movimentando a cadeia. E no audiovisual acontece a mesma coisa. Há um tempo atrás, eu estatística que só 10% dos filmes feitos no Brasil chegam a ser exibidos para o público, seja no circuito comercial ou nos cineclubes, uma coisa assim. Eu falei, pô, mas 10%, que horror. Aí eu comentei com um francês, que é da área do audiovisual,
que ele falou assim, mas é isso mesmo? Você acha que na França é o quê? Não chega a 20%. Eu falei, pô, ele falou, e se não tiver isso, acaba, porque o sistema, a manutenção daquela cadeia não se faz só com o que foi exibido. É ruim ouvir isso, né? Eu fico imaginando o diretor né, ou o escritor que escreve seu livro lá e fala, pô, vou vender sem cópia, ninguém vai ver meu filme. Mas ele, ao fazer o filme, ele está protegendo a indústria como um todo. Ele está permitindo que a cadeia fique viva. Entendeu? Isso é um negócio importantíssimo e que pouca gente sabe. Então, não há um desperdício em financiar um filme que não vai ser visto. Porque é ele que permite fazer os outros filmes que serão vistos. Se você tirar, a cadeia para, porque não tem sequência, né, suficiente para fazer. Olha que coisa interessante. Mas assim que tiver notícia também, a gente vai divulgar, né, ajuda a fazer. Olha, quando vier a regulamentação das leis, vocês vão ver no site da Contato, a gente vai dar dicas, a gente vai fazer provavelmente alguma discussão, vai participar de outros, o próprio governo do Estado vai chamar para discutir isso, não tenho dúvida. Né? A gente já teve um pouco disso quando a gente apresentou o resultado da pesquisa lá no Sebrae, de uma pesquisa que nós fizemos sobre a cadeia do audiovisual. A Flávia, que é representante do Estado, falou que já tem esses circuitos turísticos, podem ser usados para poder alimentar essa cadeia da cultura também. Denise Flávio levantou também a mão, sinalizou aí. Sim, é porque, na verdade, nem é dúvida. É porque é o seguinte, me pedi desculpas porque eu não consegui sair mais cedo da reunião, eu estou no carro ainda indo para casa, agora que eu consegui entrar. É possível ter o acesso, alguém gravou de eu ter acesso a essa primeira palestra ou não? Ela foi gravada, a gente só não acertou ainda se a gente vai disponibilizar no YouTube, como é que vai ser feito. Mas ela está gravada e aí a gente vai avaliar direitinho e vamos falar com vocês. Mas tá. E a gente vai conseguir disponibilizar, sim. É porque como eu perdi, assim, vocês vão ensinar, deve ter sido falado, mas é como eu entrei agora, vocês vão ensinar a fazer esses projetos ou o curso não é isso? Não. Amanhã você vai ter uma aula de elaboração de projetos. Vai ser amanhã. É mais amplo, porque hoje a gente está tratando da economia da cultura e da necessidade de formar gestores e produtores com uma formação grande na questão gerencial, mas que também se envolvam com a cultura, que entendam o seu território, que participem da vida do seu território e que incorporem na sua gestão os valores dos artistas, dos coletivos e da cultura de onde ele está. Né? Amanhã você vai ter um workshop que vai falar sobre elaboração, sobre produção. Ele vai falar sobre produção, né? Como é que aí vai te dar um monte de dicas. Depois nós vamos ter a palestra do Vitor, né? Que é sobre a música, isso, a cadeia da música, a história da música, e depois o Helder falando do audiovisual. Então, esse workshop é isso. Agora, no projeto Viracine, a gente teve várias oficinas, né? E o que a gente espera é que a gente consiga fazer a segunda versão do Minacine com novas oficinas de formação. Né? Aí você vai ter oficinas de projeto, você vai ter uma série de oficinas para poder... Isso vai ser quando que você falou? Desculpa, eu não entendi. Ainda não tem uma data para as oficinas do Minacine, porque a gente ainda está em processo de captação para a segunda etapa, para o segundo ano do projeto, no verdade. Esse aqui faz parte da execução do primeiro ano. Mas para captação tem prazo, não tem? Não, a Lei Rouanet, por exemplo, ela não tem captação, não tem prazo, né? Ela está aberta o ano inteiro. Aqui também, a lei estadual também está aberta. Você pode... mas tem a destinação dos recursos, não tem um limite assim? Depende da fonte, né? Depende da fonte. Então, isso que eu estou falando. A Lei Rouanet não tem um prazo para se apresentar projeto. Você apresenta projeto durante o ano todo. Não tem prazo. Entendeu? Agora... eu achei que agora a lei do... Pelo que, assim, pouco que eu estudei, a lei do
Aldir Blanc, que tem um limite X de dinheiro que é disponibilizado, e aí, se naquele ano gastar aquele limite, não tem como mais. É mais ou menos isso, não é? Na lei Aldir Blanc, sim. Na lei Rouanet, não. São coisas distintas. Na lei Aldir Blanc, ela fixou. A lei Rouanet também fixa tetos, tá? Você tem um teto de valor de projeto. Na lei Aldir Blanc, você tinha um teto mais baixo e tinha um prazo para executar, né? Agora, a nova versão da lei ainda não está regulamentada. A gente não sabe se o prazo vai ser de 1 ano, 2, de 3. A gente ainda não, né? Vai ver depois da regulamentação como é que ela vai ser operacionalizada. Aí, essa regulamentação vai ser quando? é o Você Congresso sabe? Nacional que faz, né? Pois é, mas tem prazo ou não? Não, não tem. Deseja que seja o mais rápido possível, né? Para colocar em movimento esse recurso, né? O Ministério da Cultura, que foi recém-criado, ele tinha sido extinto, né? Agora ele foi novamente recriado, e aí o Ministério está fazendo gestão para poder colocar, regulamentar tudo isso e liberar os editais para poder acessar os recursos. Entendi. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma mãozinha levantada aí? Não, aqui acabou. A Márcia tinha levantado a mão e não tinha, não, Márcia? Ela está fazendo exercício só para ligamento. Era parabéns pela fala do Najib, então aproveito para falar que adorei a iniciativa, mais uma vez a ONG Contato saindo com uma ação significativa, né, na área da cultura e contemplando realmente muita coisa que as pessoas precisam. E quando a gente começa e vê as pessoas que estão participando e tudo mais, é que a gente sente a carência, né? E acho que daqui pode sair muitas coisas. Acho que a colocação do Najib nessa abertura foi muito especial, a colocação do colega da outra cidade também, aí do interior de Minas, né? Achei que puxou a sua fala em relação à conexão necessária, né? Às vezes entre os municípios e associações e tudo mais. Eu acho que uma ação dessa natureza, ela estimula um ano... Eu estou com o som ligado aqui, ela estimula um ano melhor para todos nós. Eu estou achando um ano muito promissor, apesar das faltas de prazos, né, e de tudo mais que ainda tem que acontecer, né, Najib? Mas, assim, eu estou sentindo um otimismo maior, né? Eu espero que a gente possa realmente se unir e fortalecer, através dos saberes, das expressões culturais, das possibilidades de cada lugar, de cada vertente da arte, né? Para fazer com que a cultura se fortaleça. É isso. Então, aproveito para parabenizar mesmo. Obrigada, Vitinho. Obrigada, Najib. Abraço a todos. Obrigado a você. Ok, pessoal? Tem mais alguma questão? Pedro Flores, acho que levantou. Pedro Amanda. Eu acho que ele estava batendo palmas também. Ah, Palmas para a fala da Márcia. Ótimo. Bom, gente, é isso. Agradecer de novo a presença de vocês, né? Sem vocês não tem projeto, tem nada, né? E convidá-los para continuar conosco até quinta-feira e torcer para a gente captar aí o Minacine 2, porque aí vem mais oficinas, mais pesquisa, mais discussão. Nós estamos fazendo um movimento da Contato que é de conhecer a cultura em números, né? Assim como a gente viu que só em 2010 o IBGE começa a pesquisar a cultura, nós aqui estamos com essa preocupação, fizemos essas pesquisas do audiovisual, tanto da cadeia produtiva do audiovisual, em parceria com o SEBRAE, como do consumo de audiovisual, que está dentro do projeto Minacine, se acessando a página da Contato lá, entrando na ONG Contato,
vocês vão ter lá um ícone de todos os projetos, tem lá do Minacine, dentro da Minacine tem lá uma aba que é pesquisa. Leia essa pesquisa de consumo, é interessante, ela é só do audiovisual, mas é uma cadeia importante, né, que ajuda a movimentar a economia. Só para vocês terem uma ideia, o audiovisual mineiro, o audiovisual brasileiro cresceu na pandemia. O audiovisual mineiro cresceu mais que o brasileiro. E o audiovisual em Belo Horizonte cresceu mais do que o mineiro, percentualmente. Então, vocês veem que a pandemia foi horrível para a cultura como um todo, né? Porque não tinha mais teatro, não tinha mais ida ao cinema, não tinha mais shows, enfim. Foram diminuindo até a venda de livros, etc. Mas o audiovisual conseguiu, até porque as novas tecnologias, o celular, o tablet, o computador, permitiram que o produto audiovisual circulasse de uma maneira maior e mais intensa. Então, eu convido vocês a continuar a participação no workshop e acompanhar todos os projetos da UNG Contato lá no site, e, em especial, quem é da área de audiovisual, lê a pesquisa de consumo, vocês vão ter umas surpresas, como nós tivemos, né? Porque era tudo muito empírico. Outro dia, a gente ainda fez um comentário com um parceiro nosso, assim, não, como é que você acha que as pessoas... Aí ele falou, não, lá em casa ninguém vê televisão, tem 5 televisões, ninguém vê. Aí eu falei, pois é, uma pesquisa mostra o contrário, mas essa pesquisa está errada, brincando. Né? Então, a gente mostrar para ele que era muito achismo, e a gente está nessa contribuição de falar assim, eu não acho nada. Agora, o que eu quero, eu procuro, vejo o dado, formo parcerias para levantar esse dado e para analisar esses dados. Então, acompanhe a Contato, que eu acho que vai ser muito importante para nós ter o retorno de vocês, né? Eu ajudo vocês a ajudarem a divulgar o site, o canal de YouTube, e conto com vocês aí até quinta-feira. Muito obrigado pela presença, abraço a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo para todos. Voltem. Valeu, boa noite. Até amanhã. Até amanhã, valeu. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, até amanhã, pessoal.